Eu vou ligar aqui o aquecedor. Não, mas... Qual a temperatura que está fazendo aí? agora tá legal, assim, deve estar uns 8. Nossa, Não é tão baixo, 8, 9. chega aí para baixo de zero aí? Sim, chega. Tem momentos que chega a -3, -4. Mas graças a Deus não é muitos dias, né? Hum, A gente já passou o pico, eu acho, do frio, assim. é. Foi bastante frio, nossa. E chega a nevar, não, né? Esse ano não nevou, mas ficou, assim, muito gelo em todo o campo, né? Vi Sim, aquelas paisagens, assim, horizontes brancos. Bem sim. bonito. Bem bonito, né? Sim. A paisagem é fantástica. Depois eu vou te mandar uma foto que eu tirei ontem para te ver. Eu tenho umas fotos que eu vou tirando que toda manhã eu saio daqui para levar minha filha na escola. Ah, Então eu pego sempre o amanhecer. E aí, que legal. quando sobra um tempinho, eu faço algumas fotos. André, eu me lembro de uma coisa sua, uma fala sua que eu achei tão linda, tão honesta, tão André, sabe? Uhum, Que você um dia estava comentando, não sei se foi quando eu estava fazendo o curso de facilitadores da Lei do Tempo, e aí você deu umas aulas, aí você estava comentando que às vezes vem pessoas de outros lugares, de outros países, e chegam ali aí na Nova Terra, te uhum, abraçam e te tratam como se você fosse uma pessoa do outro mundo. uhum. E aí você respondeu assim: eu só sou, como é que você falou? Eu só sou a expressão do ambiente que eu vivo. É, Eu sou isso aqui, né? é. Então, eu achei isso tão bonito e tão honesto da sua parte, né? Porque a Nova Terra é um lugar lindo e realmente você fica perpassado por essa beleza dia e noite, né? É. Então, com certeza isso deixa você mais zen sem precisar recitar mantra. Existe existe uma oração silenciosa que não vem da gente, vem do próprio universo, né? Da natureza e de tudo, né? E Exatamente. quando a gente contempla, na verdade, a gente acessa isso, né? Essa oração silenciosa que é o processo, é como o samadhi do artista quando ele está construindo uma obra de arte, Sim. está pintando, ele está ali imerso totalmente no que ele está fazendo. E é muito incrível essa percepção. É, E é óbvio que a gente vai se convertendo no ecossistema. é, Porque é tanta ternura, é tanta coisa sutil, sensível. tanta beleza, né? Eu aqui, quando eu me sinto muito fechada, porque eu vivo agora no centro urbano, né? É Uhum, incrível o efeito que tem quando eu vou no Jardim Botânico e passeio dentro do Jardim Botânico. Eu não uhum. preciso fazer nada, eu só fico ali uma hora passeando e aquilo me transforma, né? Sim. E eu Tu me mora lembro a perto primeira do Jardim vez. Botânico? Oi? Tu mora perto do Jardim Botânico? Moro na Ah, Lagoa. uhum, E eu me lembro a primeira vez que eu tive a percepção disso. Eu me uhum, lembro que eu falei, nossa, como me fez bem. E é essa comunicação, né? É isso que você falou, a gente contempla e recebe, né, essa uhum, informação. Por falar em informação, viemos aqui hoje para falar deixa eu ver se vai aparecer aqui, vai, do Almanac 13 Luas. Você, é, vou começar por uma pergunta bem assim, né, partindo do ponto zero da nossa conversa. uhum, Por que, André, alguém deveria seguir o sincronário das 13 luas? uhum. Eu acredito, assim, profundamente no poder da natureza. Nós somos filhos da natureza, somos seres da natureza, e, e na medida em que nós vamos nos sincronizando com os ciclos da natureza, nós vamos naturalizando a vida. Eu sempre comento assim que a espiritualidade ela é inerente à natureza.
Nós não precisaríamos ter estruturas religiosas para nos tornar seres espirituais. É óbvio que a estrutura das religiões, ela cria um código moral necessário para manter a sociedade dentro de um caminho mais elevado. Mas a espiritualidade em si, que é aquilo que conecta, aquilo que vibra, aquilo que informa, aquilo que expande, ela é inerente à natureza. Então, quando nós trazemos esse tempo natural para nossa mente, nós vamos também desenvolvendo o nosso poder espiritual. E as pessoas, às vezes, também não têm assim, uma clareza o que é ser espiritual. É importante entender que a espiritualidade está conectada com toda a força humana. A determinação, a garra, a criatividade, a capacidade de transcendência, né, as saídas criativas, o bom humor, a autoestima, a liberdade da mente, tudo isso é fruto de uma vida espiritual. Então, quando a gente vai desenvolvendo a nossa consciência no natural, é importante entender que o natural, ele é espiritual por si mesmo. Então, quando a gente vai trazendo esse tempo natural para a nossa mente, a gente também vai desenvolvendo não só as capacidades mentais, mas também espirituais da vida. Mas por que o sincronário seria esse ponto de contato com a espiritualidade, com a nossa espiritualidade? Bom, voltando à natureza como princípio, né, a natureza ela é regida por leis universais. Né? A lei da termodinâmica, por exemplo, a lei da gravidade, a lei de causa e efeito. E na natureza, o tempo ele se manifesta com algumas características muito interessantes. Por exemplo, o que mais a gente se relaciona são o tempo de ordem cíclica, o dia, a noite, as estações, as fases da lua. Né? Isso tudo coloca um ritmo natural. Né? Então, quando a gente vai alinhando a nossa mente com esse ritmo natural, a gente vai criando uma semelhança com a natureza. E aí, o que acontece com a lei da semelhança? A lei da semelhança, então, proporciona os relacionamentos, proporciona as trocas, proporciona a unificação, proporciona que nós possamos de certa forma, nos retroalimentar, né, da natureza cósmica e, ao mesmo tempo, adquirir também o conhecimento cósmico que está inerente ao tempo e à natureza. Então, esses ciclos naturais, eles vão nos colocando em sincronicidade com o natural, né, que é diferente do calendário gregoriano, que não está baseado em nenhum ciclo natural. Bem pelo contrário, o calendário gregoriano não tem um ritmo, e o ritmo é fundamental. Por exemplo, para qualquer empreendimento que você deseja, né, realizar, você vai precisar ritmo, você vai precisar determinação. Então, qualquer empreendimento, seja uma maratona que você vai correr, seja o seu dia a dia, sua rotina, seja algum empreendimento maior, alguma edificação de algo, você vai precisar de ritmo, constância. Né? Então, os ciclos naturais, eles te ensinam a adquirir esse ritmo, essa constância, e, além de tudo, criar uma semelhança com eles. Né? E você sabe vou te dar uma posição do que é esse canal aqui, Uhum. que eu quero te dizer por que você está aqui, né? Por que eu te convidei. E, aliás, infinita gratidão por você estar aqui compartilhando seu tempo com a gente. Em 2020, eu me aposentei. E, naquele mesmo ano, aconteceu o isolamento por conta da pandemia. Uhum. E, naquele momento, eu pensei assim, que bom que eu, aposentada e isolada, eu vou poder meditar todos os dias, que era uma coisa que eu desejei sempre. E aí eu comecei a meditar todos os dias e falei, eu vou compartilhar isso. E esse canal, que já existia há muito tempo, estava paradão, estava com algum... Eu comecei a compartilhar com as pessoas essa meditação. E meditava todos os dias. Uhum. Depois de uns 70 e tantos dias, eu fiquei cansada, porque todos os dias eu tinha que me maquiar, me para poder aparecer no vídeo e tal. Eu falei, gente, eu estou trabalhando muito, eu aposentei. Claro. E aí eu tive a intuição eu pensei o seguinte, a gente está isolado dentro de casa e está afastado da natureza, e isso me faz muito mal. O que eu tenho para me conectar à natureza? E eu tenho a Lua.
Aí eu falei, eu vou meditar, então, em toda mudança de fase de lua. Avisei a todo mundo, os amigos, olha, a gente vai ficar aqui, né? Então, crescente, cheia, minguante, nova, toda mudança de fase de lua, eu fiquei uns 2 anos meditando. E essa sincronização com as fases da lua fez o sincronário aparecer na minha frente. Olha. Aí, e eu tinha conhecido o calendário maia, ele era chamado aí de calendário maia, em 1994, não, 1995 ou 96. Apareceu aquela, como é que chama? A bússola galáctica. A bússola galáctica, a gente calculava na mão e tal, né? Isso. Tinha acabado de aterrissar no planeta esse cálculo. Mas, na época, eu estava desenvolvendo a metodologia de leitura para o tarô, para o autoconhecimento, falei, é muita coisa, e deixei. E aí, o sincronário aparece novamente, justamente nessa sincronização que eu fiz com a Lua. Eu falei, bom, então está perfeito. Aí, o canal, eu quis também compartilhar isso através do meu canal, né? Eu sou uma pessoa que eu sou movida a compartilhar conhecimento. Eu sou mão elétrica azul, né? Ativo conhecimento vinculado à cura. Eu faço isso espontaneamente. Aí eu falei, eu quero compartilhar essa maravilha do sincronário. E entre algumas tentativas, a que mais funcionou, para mim em particular, porque eu sinto, o sincronário tem muita coisa, né? Tem muita. Tem a sincronização diária, o oráculo, os plasmas radiais, e muita coisa. Aí eu falei, bom, eu tenho que escolher algo para eu seguir, porque senão eu vou ter que viver fazendo todas essas conexões. E eu escolhi as ondas encantadas. Então, eu comecei a fazer a leitura das ondas encantadas aqui no canal. E como eu sou psicóloga, taróloga, aliás, eu sou taróloga antes de ser psicóloga, porque foi o tarô que me levou à faculdade de psicologia. Eu comecei a fazer a interpretação psicológica das ondas encantadas. Que bacana. E ficou muito legal. Aí o canal começou a ser seguido por pessoas novas, né? Porque era um canal de amigos, era Sim. E aí começou a ser seguido por pessoas novas, e eu comecei também a perceber a sincronicidade do tempo, e aí viver, anel por anel, a evolução da minha consciência, a expansão da minha consciência através da leitura das ondas encantadas. E aí eu digo para as pessoas que me seguem, vamos fazer o diário, gente, tem que fazer diário, porque, pô, você começa a entender a tua história, começa a entender, enfim, autoconhecimento, autoestudo. E aí acontecem umas coisas muito legais. E uma das coisas que acontece é uma curiosidade que eu tenho a seu respeito. Você consegue destacar algum acontecimento na sua vida que uma determinada onda encantada é marcante, assim, tipo assim, aquela onda encantada sempre acontece alguma coisa nesse sentido, ou alguma coisa que aconteceu que você fala, foi na onda encantada tal, você tem isso? Hoje, por exemplo, é o Kim Mago Planetário Branco. Estamos na onda encantada da serpente. Esse dia eu lembro que eu acessei a noosfera, que é a camada mental da consciência planetária, uma experiência de totalidade cósmica. E é um dia bem marcante para mim. Hoje também é o Kim do John Lennon, né? Então, que é uma pessoa que trouxe, através da sua mensagem artística, muito conhecimento a nível de consciência. Então, tem assim, sim, né? Por exemplo, no Kim do Caminhante do Céu Elétrico, eu também tive uma experiência de ordem de totalidade cósmica, e foram todas experiências que aconteceram naturalmente. Opa, deu uma travada. Todas as experiências que aconteceram naturalmente, assim, sem que você espera, de repente você entra numa... Travou de novo. Caminhante do Céu Elétrico. No Caminhante do Céu Elétrico, eu... Tá conseguindo agora? Tá chegando? Tá.
É um outro Kim, é da Onda Encantada do Macaco, que aconteceu esse evento novamente do acesso a essa totalidade. E essas experiências, elas foram o que me trouxeram até aqui, a construir a nova Terra, a estabelecer esse Instituto Lei do Tempo, a trabalhar por essa informação, por ter compreendido que a próxima etapa da evolução da humanidade, ela é uma total transcendência desses limites que a gente tem por viver através da dimensão dos sentidos apenas. Uhum. Porque hoje a gente vive essa percepção sensorial que nos limita ao espaço tridimensional. Não é o que eu vejo, é o que eu ouço, é o que eu sinto, é o que eu toco, né? Mas existem percepções extrasensoriais e percepções mais avançadas ainda que nos permitem atravessar essas camadas e acessar níveis de conhecimento e consciência que estão muito além desse perímetro dos sentidos, né? E o tempo, ele é um fator que cria essa ponte. Então, quanto mais você vai aprofundando a sua experiência no agora, mais você vai abrindo esse túnel para acessar essa totalidade, né? Então, o sincronário, ele tem um papel muito importante porque ele estabelece uma ponte na evolução humana. Essa ponte entre o inconsciente, né, ou ao consciente cósmico, né? Ele une isso, ele une essa margem, né? Então, isso que você fala, assim, utilizar os símbolos, a onda encantada, isso tudo são valores de referência. Valores de referência necessários dentro de uma dimensão arquetípica, porque vai nos conectar com valores que nos reconectam com a natureza da realidade. Por exemplo, quando a gente hoje ressoa, por exemplo, a vibração do encantamento, da temporalidade, que ela fala assim, olha, seja receptivo, quer dizer, esteja aberto para receber, né? Busque o encantamento como caminho. Ele está te dando um norte dentro da natureza da realidade. Uhum. Porque esse encantamento é como nós vamos viver através da nossa harmonia com a realidade. Uhum. Porque se a gente torna a nossa realidade um monte de preocupações, que são ilusões passageiras, né? E se a gente torna essa realidade diária, né, essas ilusões, 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 que é como o mundo vive. Por que o mundo vive tanto imerso na ilusão? Porque ele não tem referência do que é natural, do que é real. Então, esses códigos que estão no sincronário vai nos trazer essa ponte com o natural e com o real. Por exemplo, pega lá o selo do dragão, né? Onda do dragão. Toda onda encantada do dragão, você aprende a desenvolver o ser. E você vai perceber, por exemplo, assim, que inicialmente, poxa vida, o ser, o que é o ser? O ser é um grande tesouro, é um vasto tesouro, intrínseco à nossa natureza, né? Por exemplo, vou dar só um exemplo prático aqui. Cada vez que nós respiramos, que inalamos o oxigênio, a gente não se dá conta que o oxigênio existe dentro da natureza cósmica desde antes de existir a vida. Para existir a dimensão da vida, que começou há 4 bilhões de anos atrás, antes existiu a atmosfera, a hidrosfera, e a partir dessas dimensões hidrosférica, atmosférica, é que existiu a vida. Então, cada vez que tu bebe uma água, por exemplo, tem um tempo imenso ali. Cada vez que você inala, tem um tempo eterno ali. E por isso, quando a gente inala com consciência, respira com consciência, a gente consegue acessar um pouquinho dessa eternidade. Porque nessa frequência do ar já existe a própria natureza da eternidade intrínseca, entende? Só que o que nos conecta com isso é quando a dimensão estabelece essas pontes através desses arquétipos. Porque se nós não temos a referência arquetípica, nós ficamos mergulhados no inconsciente coletivo. E vamos vivendo através de condicionamentos, e vamos vivendo através de suposições, através de relativismos, através de nuances mentais, que uma hora está super cheio de esperança, outra hora está super deprimido, entende? Não existe uma estabilidade.
Então, todas essas ferramentas que estão dentro do sincronário, a onda encantada, o oráculo, né? Se a pessoa for, por exemplo, um pouco estudiosa da área da psicologia, estudar um pouco Jung, vai entender um pouco sobre isso, né? Porque é muito junguiano esse tema do Exatamente. sincronário. Quando você falou de arquétipos, né? Hum, Porque eu tenho um compromisso muito grande em aplicar conhecimento, né? Mais uhum, uma vez, eu me recordo do meu Kim, né? Ativo conhecimento realizando a cura. Eu tenho que realizar aquilo de forma prática. E o que eu percebo que começou a facilitar o meu entendimento das ondas encantadas de forma aplicável no meu dia a dia foi fazer analogia dos selos com os arcanos maiores do tarô. Porque, uhum. conforme eu te falei, eu sou taróloga, Aham, e o sim. tarô como codificação da árvore da vida cabalística. O tarô é uma Uhum, linguagem cabalística, na verdade. Essa é a origem do tarô. Então, quando eu comecei a fazer essa relação, eu comecei a conseguir aplicar a onda encantada para a nossa psique, no sentido de lapidar o ego para que o ego possa ser a expressão do eu superior, né? Para que a gente uhum, possa fazer essa ponte, essa unificação, essa ascensão da consciência, do ego para o eu superior. Aí começou a ficar tudo claro, e os castelos e a construção, então, tem sido muito eficaz esse acompanhamento, no sentido da gente perceber a nossa própria ascensão da consciência. uhum, E aí, mas eu comecei a falar isso porque você falou de arquétipos, né? Que são essas pontes de referência com o todo, com o cosmos, com uhum, Deus. Mas eu queria te perguntar uma curiosidade minha, que eu acho que é de muita gente. Quando a gente conversa uhum, com você, parece que você nasceu dentro do sincronário. Mas certamente, como eu contei a minha história de como o sincronário chegou para mim, né, primeira uhum. vez em 94, depois em 2020, eu tenho muita curiosidade de saber como que foi a sua entrada no sincronário, né? Quem era você antes do sincronário? Qual foi o seu salto, né, de consciência para dentro do sincronário? Então, isso é bem interessante, porque eu sempre fui muito curioso, né, e sempre gostei muito assim das civilizações antigas. Meu sonho desde a juventude era conhecer Machu Picchu, os maias e tudo isso. Me reunia com os amigos ali na fase da juventude para planejar viagens e fazer tudo isso. E eu sempre viajei muito, né, sempre porque eu estudei em internato, então sempre tive muito no coletivo e sempre muito na estrada. Também comecei a minha vida musical muito cedo, então desde jovem eu já fazia muita música e viajava muito por causa da música, da arte também. E, e chegou um momento da minha vida que eu estava numa fase muito densa, muito obscura, fui buscar ajuda espiritual, fui num centro espírita e tomei um passe e incorporei na hora do passe. E ali o mestre, ele disse para mim que eu tinha que estudar, porque eu era médium e que se eu não estudasse eu ia me complicar. Então eu comecei a estudar, só que eu não aceitava o dogma como ensinamento. Então a minha inquietude era assim, se existe um fenômeno, eu quero entender como ele acontece. Não quero simplesmente aceitar. E nisso de ficar nesse processo de querer entender os fenômenos, chegou a lei do tempo. Chegou o Kim, aí calcularam o meu Kim 93, caminhante do céu, aquele que viaja. Daí eu já me dei conta, nossa, minha vida toda estou sempre viajando. Na época eu até já era representante comercial, viajava muito também, né? Tinha 22 anos. E, e nesse processo, o meu Kim 93, eu tinha um Fusca, o Fusca pegou fogo na subida da Serra para Caxias, aqui no motor. E naquele dia tive que descer do carro, apagar o fogo com o meu casaco, né? Cheguei depois para atender meus clientes, cheirando a gasolina, aquele drama todo. E eu cheguei em Porto Alegre de volta e disse, agora eu vou vender esse carro, eu vou andar a pé até comprar um carro zero. E foi o que eu fiz. Mas não demorou muito. O carro veio assim, de um jeito tão fluido. E,
e quando eu recebo a chave do carro, estava o número Kim 93 na Hum, chave do carro. hum. E depois, quando eu vejo os documentos do carro, placa toda relacionada com o caminhante do céu. Então, isso demonstra, né, a teoria da sincronicidade, né, que quando os eventos na terceira dimensão, eles acontecem não ao acaso, senão que por significado. Então, e esses significados, então, foram como que alimentando, alentando esse fogo interno de querer saber mais. E a partir dali eu mergulhei efetivamente na lei do tempo, aí fui conhecer o Dr. Arguelles na Costa Rica, participei de eventos com ele, até que eu, sempre muito comunicativo e trabalhando muito, muito trabalhador também, né? Apesar de eu me sentir um grande vagabundo, mas eu sei que eu sou um cara que trabalha muito. E eu pensei assim, cara, eu vou doar esse meu talento e esse meu dom, minha capacidade para esse conhecimento. Então, eu vou oferecer. E nesse processo eu passei por diferentes iniciações, né? Não foi nada fácil, assim, eu tive que abrir mão de muita coisa, né? De uma carreira executiva bem, eu diria assim, com bastante êxito, né? De fama, de dinheiro, de uma vida confortável, estruturada, para entrar num lugar misterioso, né? Passar por diferentes situações, né? Acabei morando na montanha 4 anos, depois vindo para o Brasil, seguindo, né, meu eu superior até chegar aqui na Nova Terra e conseguir fazer tudo isso. É uma história bastante complexa e longa, mas o que acontece é que hoje nós temos uma missão muito importante e que não é uma missão externa, é interna. É conseguir catalisar esse processo de transição planetária que vai do inconsciente instintivo ao consciente telepático. E Boa, isso, gostei disso, porque eu acho que é isso mesmo. Vai uhum, do inconsciente instintivo ao uhum, consciente telepático. exato. E o termo telepatia, eu acho que é muito mal compreendido. Eu acho que a gente precisa, se a gente puder, não estava no roteiro, mas eu acho Uhum, que explorar um pouquinho o conceito de telepatia é bem legal. Antes de você começar, eu só queria destacar, para quem estiver nos assistindo, que eu e você já definimos, já mostramos o que é o que é uma assinatura galáctica, o que é uhum, o seu Kim, o que é o seu oráculo. Porque você contando a sua história de vida, você reconheceu um caminhante, se reconheceu um caminhante do céu. E eu exato, contando a minha história de vida, eu me reconheci uma mão elétrica. claro. Naturalmente. Naturalmente, eu tenho conhecimento, eu compartilho, eu realizo e tal. Você naturalmente vai buscar, é um buscador, viaja, né? Então, a assinatura galáctica é isso. Uhum, Você se espelhar nela como um ser cósmico, né? Um ser uhum, do sistema solar, mais do que um ser só. Eu acho que aonde a gente vive hoje, inclusive, é menos do que planetário, né? Porque a gente não consegue nem ter a consciência do planeta. A é, gente, eu digo a humanidade, né? sim, sim. Então, Isso é parte do inconsciente, né? Essa coisa de você ser flamenguista, vascaíno, gremista, e você não se dá conta que é galáctico, por exemplo, né? Você ser de esquerda ou de direita, mas não se dá conta que é um ser planetário, que habita um cosmos. Isso tudo, isso tudo é o inconsciente intrincado dentro de um condicionamento mental. E você, inclusive, às vezes tem até medo de pensar fora disso, né? é, Medo de se exatamente. sentir estranho, de se isolar, né? Medo de não se reconhecer. Por isso, a assinatura galáctica é um bom começo, Com porque certeza. é a fala do universo, é a sua assinatura mais próxima a esse ego, né? A esse eu pessoal. Então, você vai aos pouquinhos se identificando com a assinatura, reconhecendo, e dali o portal se abre para que a Sim, gente possa expandir para a telepatia. Vamos falar sobre telepatia, que eu sim, acho. com certeza. Só reforçar assim que quando a gente é, aprende o nosso Kim, é um grande momento de reencontro com a nossa essência, com a gente mesmo.
Então fica mais fácil desenvolver a autoaceitação, né, a autorresponsabilidade, a autoestima, né, esses valores, o amor próprio. E tudo isso são benefícios que você tem quando você encontra com o seu Kim. Né, que foi o fato assim, eu me encontrei. Encontrei um norte para a minha vida, um valor de referência. Né, porque, bom, sobre a telepatia, ela, ela é um estado natural. Nossa, a gente tem isso intrínseco. O que acontece é que a gente tem camadas mentais muito sólidas desse inconsciente, né? E ele está muito enraizado no nosso cérebro instintivo, no nosso cérebro mais primitivo, né? Então, por exemplo, a gente reage a tudo, né? e, e exercita muito pouco a nossa compaixão. Mas é importante entender que a natureza ela é autorreflexiva, e que tudo que nós estamos vendo, né, um exemplo prático, assim, quando a gente diz assim, olha para o mar no amanhecer e diz, como eu te amo. E muitas vezes a gente não sabe se é a gente que está falando, pode ser o próprio amanhecer que está te olhando e está dizendo isso, né? Então, essa consciência autorreflexiva, ela é constante, né? Ela é constante quando ela é natural, quando ela flui, quando ela se expressa através de uma inspiração, né? É óbvio que quando a gente está obsessivo, compulsivo, ali naquele processo mental que não cessa, né, isso não é uma coisa telepática, isso é já um descontrole da nossa mente reativa, né? Mas quando a gente consegue estabelecer esse sentimento compassivo, que é uma constante da natureza, né, o olhar terno, que é uma constante da natureza, um tanto de silêncio interior, né, que também é uma constante, naturalmente vão surgindo os insights, vão surgindo as interconexões. E, inclusive, na medida em que você vai aprofundando nisso, você vai recebendo mensagens telepáticas, né? Quem de nós já não, antes de dormir, quando o cérebro muda de fase, né, que muda a onda cerebral, naquela interface não recebeu imagens, às vezes sons, né? O que que é isso? De onde vem? Vem desse universo telepático, né? Então, inclusive a gente tem uma das esferas mentais, nossa, desculpa interromper, que é a sexta, que está aqui no lado do ouvido esquerdo, essa área aqui, né, do cérebro, que se você respirar com essa área, né, simplesmente só percebendo ela, deixando ela ser ela, e observando ela no seu estado de ser, você vai logo observar que vão entrar imagens, podem entrar mensagens, né? E é muito curioso, porque daí quando você tenta capturar, ela desaparece, né? É como um jogo, uma brincadeira, né? Então, esse treinamento, ele é como que isso, assim, né? Deixar acontecer, né, na tua mente essa comunicação. Quando você falou, se eu te interromper, às vezes você me perdoa, porque eu não sei ser entrevistadora, eu estou aqui querendo Não, conversar. está, sim, sim. Eu não tenho essa técnica nenhuma, né, para entrevistar. Mas quando você fala em consciência autorreflexiva, que me parece ser justamente a forma, né, da telepatia acontecer, eu Uhum. penso que a gente pode começar a trabalhar essa consciência autorreflexiva em nós mesmos, que é quando a gente para se auto-observar. Uhum. Então, aí eu começo a fazer mais sentido para quem estiver assistindo a importância de um diário, da Uhum. referência arquetípica da lei do tempo. E aí, o tarô ajudando, no caso do canal, você a entender esses símbolos, esses arquétipos dentro da tua história de vida. Uhum. E aí você começa a estabelecer uma conversa interna. E Uhum. quando você, é, quando isso já for natural para você ouvir a natureza, é um É. pouquinho de nada. E você começa a ouvir, e isto, para mim, e você me corrige se eu estiver errado, isto, para mim, é que é telepatia. É você saber ouvir a natureza,
né? Porque você já vai estar lendo campos, vai estar lendo um campo energético. Aí você vai começando a ler o seu campo, e quando estiver conversando com alguém, você vai conseguir ler esse campo também. Sabe outro insight que eu tive, André, que eu quero compartilhar com você para ver se faz sentido? Por exemplo, se você tem um amigo, né, há muito tempo, que te conhece, você já reparou que a conversa com essa pessoa usa menos palavras do que seria uma conversa normal? É. E o tanto de conversa que acontece telepaticamente, Uhum. não é isso? É verdade. Que se dá através muito mais da presença, né, do que do intelecto, do que, Né? sim. Você conecta aquele campo com um Hum, amigo que já te conhece, e aí você precisa falar pouco, você precisa explicar pouco, porque já existe ali uma comunicação telepática. Então, isso é para desmistificar também, né, o que é telepatia sim. e deixar mais perto da nossa realidade. Sim, tem o diálogo profundo, né, que ele é fundamental. É fundamental a gente ter momentos de diálogo profundo com a gente mesmo, corrigir, né, a nossa conduta, o nosso caminho, porque assim a perfeição é uma coisa quase que utópica, né? A gente nunca vai estar totalmente perfeito. A gente pode estar iluminado, né? Mas Uma coisa mesmo não assim, depende da outra, né? e não depende da outra. É, Existem mestres, por exemplo, que foram iluminados e da perspectiva nossa, hoje a gente diria assim, ah, esse cara ele era totalmente bizarro e o cara estava iluminado, né? O caso do Trumpa mesmo, que era um mestre que sentava para dar palestra tomando uísque, era budista, né? E tinha uma vida louca, mas ele era uma pessoa que quando transmitia algo, iluminava tudo à sua volta, né? uhum, Então, mas eu sinto assim que o diálogo profundo ele é fundamental. A gente tem que se ouvir, a gente tem que ter um olhar terno para nós mesmos, né? uhum. Essa coisa assim que aquela coisa assim, eu fui buscar a felicidade buscando o amor da minha vida e descobri que o amor da minha vida era eu mesmo. Sim, Porque se não for assim, na verdade, tu nunca vai encontrar o amor da tua vida, né? isso. Então, tem que ter esse olhar terno, amoroso para nós mesmos, porque quando a gente se perdoa, a gente perdoa todos os nossos antepassados. Porque todas as falhas que a gente Estão tem, aqui com a gente é o resultado, né? Então, se a gente exatamente, se perdoa, a gente está dizendo, olha, valeu. é, porque assim, a gente é, como tu falou, o resultado, a soma acumulativa de todo um sistema de crença, de todo um sistema cultural, né, e de todo um sistema também de muita inconsciência. Então, quando tu perdoa esse sistema de crença, que tu revisa tuas crenças, né, que tu perdoa o teu esse inconsciente, existe ali uma libertação total. E nessa libertação, o que que acontece? Se abre um espaço. Nesse espaço, ele cria então um ambiente que é necessário para que a luz comece a brilhar. Isso. Entende? Então, são caminhos fundamentais. O diálogo profundo, essa ecologia profunda interna, ela é fundamental. E com certeza ela é um caminho para desenvolver uma consciência telepática maior. Porque daí quando surge o espaço, surge a luz. E quando surge essa luz, o que que essa luz é? Ela é a informação. Uhum. Ela já Luz é informação, destaque. Luz é informação. A gente acredita que a gente está se comunicando aqui, você está me vendo, você está me ouvindo, sem precisar de fio nenhum, mas a gente duvida que a luz do sol passe informação para a gente. é, Né? E o que faz a informação aqui do Wi-Fi, né, é uma fibra ótica, é uma fibra de luz. sim. Então, isso é uma outra coisa que a gente precisa abrir. O sol, a luz, passa informação para a gente, a luz do sol. E a luz espiritual, que é essa que você está se referindo, a luz interna. E assim, e a consciência, ela é auto-iluminada desde o princípio. É importante entender isso, né?
Não é que seja assim, é tipo assim, a natureza da consciência é a iluminação. Então, quando a gente fala, por exemplo, ali nos plasmas radiais do sincronário, a gente afirma lá Padmasambhava, a afirmação dele. Primeiramente, quem é Padmasambhava? Ele foi o porta-voz especial de Buda, ele que trouxe os ensinamentos de Buda para o livro. Buda não escreveu nenhum livro. Buda deixou uma biblioteca telepática para ser lida em silêncio com a Terra. Então veio Padmasambhava e trouxe para o livro os ensinamentos de Buda. E Padmasambhava diz assim, que o meu pai é a consciência intrínseca, uma consciência fundamental, autoexistente, que é livre de qualquer conceito. Então, quando eu crio esse perdão, que eu perdoo todas as minhas gerações anteriores, eu estou acessando essa consciência intrínseca, esse pai original, que é uma consciência fundamental que é livre de qualquer conceito. Eu não consigo conceitualizar ela, eu só consigo sentir ela, consigo perceber a luz que ela me traz. E numa segunda frase, Padmasambhava diz assim: a minha mãe é a esfera absoluta, que se refere à perfeição que se molda precisamente através do plano divino da criação. Né? Então, que está em constante processo de ser moldado, né? De acordo com o plano divino. Então, cada um de nós pode, a qualquer momento, despertar a iluminação dentro de si, abrindo esse espaço, né? Curando, né? essas inconsciências cumulativas e todo esse processo, perdoando, né? Então, o diálogo profundo, essa ecologia profunda, ela é fundamental, né? Para que a gente possa realmente avançar nesse caminho de transição planetária, né? Do inconsciente instintivo para o consciente telepático. Quando você falou, meu pai é a consciência intrínseca absoluta, e não, absoluta é para a segunda, é para A minha mãe é a esfera absoluta. a minha mãe, é a esfera absoluta. Eu recentemente abri, pela primeira vez, há 30 anos depois que eu criei a metodologia da leitura do tarô para o autoconhecimento, eu consegui abrir uma turma de Kabbalah, que é a origem do tarô. Tarô é a codificação da árvore da vida cabalística. Primeira aula, a gente estava falando de Keter, que é a primeira séfira da árvore. E Keter, essa primeira séfira, ela é o espelhamento da criação, do Criador no seu momento de criação. Então, para Kabbalah, Deus é o absoluto, é o todo absoluto, é o nada absoluto, o nada absoluto. Não tem positivo e negativo, porque positivo e negativo já faz parte da existência, do manifesto. E Deus é o manifesto e o imanifesto também. Então, isso, para mim, é análogo à primeira frase que você falou, meu pai. E por um ato de vontade, por isso a vontade é algo divino, por um ato de vontade, Deus quis se conhecer. E daí, do nada, Ain, veio esse movimento da vontade de querer se conhecer. Vem o Sof, Ain Sof, que eu gosto muito de pensar isso como um sopro. Né? E o sopro é movimento. E na medida que houve esse movimento, criou-se a luz. Como Deus é infinito, esse movimento voltou para si mesmo e fechou um círculo, fechou uma esfera. E aí dessa esfera, essa luz que ficou do lado de fora se manifesta para dentro e aí começa a manifestação. As 10 sefirot, aí segue a árvore da vida até o 10. E por que eu estou trazendo isso? Porque, além de ser análogo a essas duas frases que você colocou, que eu vejo que eu só usei uma outra linguagem para falar da mesma coisa. Esse movimento de soprar a criação é a nossa respiração. Então, Deus se recria em nós, ele é o tempo todo. O tempo Exato. Todo. É por isso que a gente fala de meditar e prestar atenção na respiração, porque isso é Deus. Quer conhecer Deus? Respira. É o começo.
né? Você começa, você vai acompanhando esse movimento, quer dizer, ele está, a cada respiração, ele renova com a gente o contrato da vida, dessa manifestação. Enfim, viajei aqui junto com você. Mas isso é muito legal. Sim, isso que tu traz sobre a respiração é fundamental também, né? Se a gente for falar em ecologia profunda e diálogo profundo e transitar do inconsciente ao consciente, a gente tem que colocar a respiração como pauta central, né? Uhum. Porque você precisa desenvolver essa consciência de respirar e principalmente respirar naquilo também que você está fazendo para trazer mais presença para a vida. Uhum. Então, André, vamos lá agora falar de uma parte importante que dá significado a meus queridos. Bora adquirir o Almanaque das 13 Luas, porque aqui dentro você faz o seu diário. Ele tem espaço para você fazer o seu diário. Essa parte toda aqui, é para a gente escrever. Exatamente. E isso ajuda a gente a se autoconhecer, né? Como é que é? Conhece-te a ti mesmo e nada mais será, e tudo será lhe dado. Eu não sei exatamente, mas é por aí, o caminho é esse. Sim. Mas o que eu queria... Sim, assim, eu super recomendo que as pessoas tenham o almanaque, né? Isso serve como uma agenda. Aqui tem todos os códigos dos KINs, meditações, reflexões e outros tantos códigos que nos ajudam a criar essa relação arquetípica. É importante entender assim que esses arquétipos que aqui a gente está utilizando do calendário maia e outros, eles são valores de referência para nos conectar com a natureza da realidade. Ou seja, todos esses valores essenciais, por exemplo, a compaixão, o amor, o ser, a abundância, né, a energia, a inteligência, a sabedoria, são valores essenciais da natureza da realidade. E a gente precisa de valores de referência que nos conectem com eles. Infelizmente, a gente vive num mundo hoje muito desajustado, muito desequilibrado. A gente está sem referência nesse momento, né? A gente, assim, não está conectado com um mundo que quer realmente expandir a nível de paz, de harmonia, de beleza, né? E a gente não vê esse comportamento acontecendo. Então, a gente mais do que nunca precisa esses valores imateriais, que eles estão aqui disponíveis para nós, né? Eu vou contar uma história curta, que só para entender sobre abundância, compaixão, né? Conta, E conta. tempo. Abundância, compaixão e tempo. Aqui na Nova Terra, a gente tem uma área de 33 hectares, que é uma área que eu cuido para que ela seja um refúgio para os animais poderem se reproduzir. Então, a gente vê muitos animais aqui, né? Muitos animais, assim, de todas as espécies, como lobos, veados, tatu e outros, Cavalos. né? Cavalos também que são domésticos, né? Mas assim, os animais selvagens, os coatis, guaxinim, muitas espécies vivem aqui. E justamente porque eu não tenho animais domésticos, não tenho cachorro, não tenho, né, animais que possam espantar a fauna, porque eu sei que esse aqui é um espaço muito pequeno onde eles vão poder se reproduzir. Só que nesses dias frios, chegou um cachorro abandonado aqui, um cachorro branco abandonado, muito magro. E pela primeira vez, durante os 8 anos que eu estou aqui, eu resolvi adotar temporariamente o cachorro. Porque eu não acho justo com a vida, enquanto a gente está passando por temperaturas extremas, né, simplesmente não alimentar, não cuidar, né? E esse ato de bondade, ele é inerente ao processo da abundância, sabe? Então, assim, a gente gera abundância quando a gente também desenvolve a nossa generosidade, sabe? Muita gente quer ser abundante na vida, mas não quer ser generoso.
nem sequer quer dar bom dia para alguém, né, muitas vezes, sabe? Não se doa em nenhum aspecto da vida. Isso não cria uma comunicação com a abundância. Então, quando a gente está aqui trabalhando valores arquetípicos, valores de referência, a gente está aprendendo a dialogar com esses fluxos que são imateriais, né? Por exemplo, a abundância você não vai comprar ela, você vai conquistar a sua relação com ela. Vai Qual que é? conquistar a sua relação com ela. E como eu faço isso? Eu preciso de um valor de referência, um caminho. Então, seguindo esses arquétipos, esses símbolos, esses códigos, a gente vai desenvolver muitas qualidades humanas. E também desenvolver a nossa espiritualidade. Como eu falei, a espiritualidade é o que vai nos dar a autoestima, o amor próprio, a garra, a determinação, os processos criativos, os insights, aquele combustível incessante que te faz te mover em direção ao teu objetivo. Isso são frutos da espiritualidade, entende? Por isso essa mudança é necessária. As pessoas podem dizer assim, eu posso usar isso aqui no celular, por exemplo, ao invés de usar o livro? Não é a mesma coisa. Porque o livro, ele vai te colocar no agora. Cada vez que você trabalhar aqui, abrir isso daqui e olhar para isso, ele te coloca num estado de presença. O celular, você já viciou em pegar a tela do celular e fazer isso. E vai para outra coisa, e vai para outra coisa. Entende? Porque aqui já criou um hábito que é totalmente acelerado, né, dissociado do que é a presença. Então, assim, eu preciso investir, custa R$ 119, um livro dessa grossura, todo colorido. E outra coisa... Para a tua vida toda, é para a tua alma, entende? É para a tua evolução. E aqui você vai, como você mesmo falou, tem os espaços, né? Não dá para ver tanto, mas olha, para o teu diário de bordo, né? As coisas que você vai agradecer hoje, né? As coisas que você vai sonhar, o que você sonhou, os insights que você teve, ou até mesmo teus projetos e as tuas reuniões, podem colocar aqui. Não, e é muito legal, porque assim, a gente está passando por uma onda encantada, que acontece alguma coisa, aí você vai ver na onda encantada do Tzolk'in passado, né? Você vai estabelecendo essas relações cíclicas. Então, é muito importante. E por falar no tempo do agora, eu acho que essa transição planetária, na medida em que nós estamos vivendo a derrocada dos valores de referência que a cultura da Matrix nos aprisionou durante anos, todos esses valores estão caindo. Todos. A família não é mais aquela família de margarina, o emprego, o trabalho não é mais aquele trabalho de carreira que a gente imaginava, né? Os estudantes não têm mais que escolher entre aquelas 5 profissões que ele tinha que seguir para poder ser alguém na vida. Então, caiu tudo. Então, as pessoas que não criaram nenhuma referência interna de valor estão muito doentes, ou ansiosas, ou deprimidas, e aí querem se agarrar a esses valores de qualquer maneira. Não muda esses valores. Se você mudar esses valores, eu não existo. Então, a proposta do sincronário, do diário, do almanaque 13 luas, é essa proposta de resgate. Assim, na ponta do lápis no livro. E nós estamos, além de viver essa transição planetária, nesse momento que nos empurra para dentro de nós, né, se você quer se autorresgatar, a gente vai viver agora, nós estamos na lua cósmica, a gente está encerrando um anel, tormenta rítmica, 13 luas, e esse é o momento em que acontece aqueles 4 dias antes do dia fora do tempo. E aí eu queria agora, André, que você desse para a gente o que são esses 4 dias, como que a gente pode aproveitar quem está chegando agora, né? Quem está chegando, quem está sincronizando agora, quem está recebendo esse chamado agora, para, durante esses 4 dias, já começar a dar um reset na vida passada e começar uma nova jornada a partir do dia 26 de julho. Então, fala para a gente. Sim. Então, assim, essa é uma tradição do calendário Raab dos Maias, que é um calendário que tem 20 meses.
de 18 dias, mais um ciclo de 5 dias, que é o período chamado Wayeb, que são 5 dias de purificação e perdão. Então, veja bem, durante 360 dias, a vida ela tem suas relações materiais, tridimensionais, né? E mesmo os maias naquela época viviam as suas relações com a própria sustentabilidade, por exemplo, os calendários agrícolas, épocas de colheita, de plantio, de planejamento, de entendimento, de várias coisas que te relacionam com esse mundo denso da matéria. Esses 5 dias são dias realmente para te soltar, né? Realmente assim, olha, esquece o material, esquece tudo que tu fez, agora é o período em que você vai se preparar para começar um novo ciclo, né? Para que você não entre no novo ciclo com o velho ciclo, né? Então é o momento em que você vai, por exemplo, viver uma pequena morte, né? Uma pequena total liberação de tudo, né? Então, se chama Wayeb, esse período, porque ele vai te convidar a você realmente desapegar, soltar. E o dia 25 de julho também é conhecido como o dia do perdão universal. É onde se perdoam todas as dívidas, para que aquela pessoa que passou, chegou até ali com dívidas, ela tenha a oportunidade de recomeçar desde um ponto zero, né? Então, como eu chego nesse zero, como eu chego nessa vacuidade, que é o princípio, aí esse período, ele é importante. Vai do dia 20 de julho ao dia 25. Aí, as pessoas muitas vezes falam assim, mas se vocês estão seguindo outro tempo, outra coisa, por que o calendário gregoriano entra nessa história? Por que é dia 25 de julho? Bom, primeiramente é importante entender que esse ciclo, a palavra ciclo, ela vem de círculo, né? E E esse círculo, ele é independente de que calendário a gente vai usar, existem eventos astronômicos que ocorrem nele. Então, no dia 26 de julho, ocorre a máxima ascensão da estrela Sirius em relação ao nosso Sol. Ou seja, se você tiver céu aberto em um lugar com visibilidade do céu noturno, você vai perceber que a estrela Sirius é a última estrela que é apagada no amanhecer pela luz do Sol. Isso marca a máxima ascensão heliacal de Sirius em relação ao Sol. Isso determina, então, o surgimento de um novo ciclo solar galáctico. Sempre dia 26 de julho a gente vai ver esse fenômeno, tá? Por isso que o nosso sincronário, ele se comunica com esse ciclo estelar, tá? E na medida em que a gente vai trazendo essa visão para a nossa vida, o que vai acontecendo? A gente vai expandindo a consciência. Então, tu não vai ficando uma mente somente terrena, você vai se relacionando com o planeta, com o Sol, com o sistema lunar, com o sistema galáctico, né? Então, isso vai criando expansões, vamos atravessando camadas, né? E a princípio, isso no nosso dia a dia parece que não tem tanto benefício, mas quando você vai desenvolver processos criativos, você vai perceber o quanto você expandiu. Quando você vai trazer soluções para os seus desafios, você vai perceber o quanto você expandiu, né? Então, é muito interessante. E tem um poder intrínseco no estudo, que se chama o poder do anel solar, que isso é uma dica que eu vou dar super importante, tá? Vamos pensar que esses 5 dias, os dias que antecedem, você cria um planejamento do seu ideal de vida, né? Eu até vou dizer para você assim, não coloque as coisas materiais como ideal, né? Coloquem os estados mentais como ideal, tá? Por Então, exemplo. você vai dizer lá, por exemplo, assim, eu quero ter uma saúde plena. O que eu preciso fazer para ter essa saúde plena, né? Eu quero sair do meu sedentarismo, quero ter dietas evolutivas, eu quero, né? Então, você cria um planejamento estratégico para a sua saúde, para a sua saúde mental, né? Por exemplo, eu quero ter uma saúde mental bacana. Então, assim, eu vou incluir na minha rotina leitura, cultura, teatro, cinema, caminhadas, né? Enfim, coisas que você pode estabelecer como metas para a sua vida.
E aí se você conseguir colocar essas metas em andamento e sustentar durante um ano inteiro, durante todo o anel solar, o que vai acontecer? A partir dali você consegue estabelecer um modo de vida para o eterno. Você nunca mais vai sair daquele padrão energético. Esse é o poder do anel solar. Tá? Por que se chama anel solar? Porque é o período em que a Terra navega ao redor do Sol durante todo um ano, mas ao mesmo tempo a Lua navega em espiral ao redor da Terra, criando uma obra de arte, tá? Que a gente vai ver como uma obra de arte. Isso é o anel, né? E isso tem um poder, o poder de construir ali como que um fractal que vai vibrar eternamente dentro daquele sistema. Eu lembro a primeira vez que eu morei no campo, que eu tive uma casa no campo alugada, e era com muita dificuldade, meu filho pequeno, ele dizia, puxa, a vida está difícil ir para a escola, qualquer coisa eu dizia para ele assim, vamos sustentar um ano esse lugar desse jeito, com essa estrutura. Depois dali a gente nunca mais deixou de morar no campo, à beira de arroios, de rios, com qualidade de vida maravilhosa, né? Isso é só um exemplo. Eu sou testemunho de que isso funciona, né? Sim. Eu gosto de pensar, Hum, tipo assim, enquanto a Terra está dando uma volta em torno do Sol e a Lua girando em torno da Terra, está havendo ali um registro, como se houvesse um raio laser, assim, né, esculpindo no cosmos aquela informação. E é, a partir dali abre-se uma nova linha de tempo, um novo caminho para você, né, trilhar na sua jornada. uhum. É muito, muito lindo isso. Sim, é maravilhoso. E é Impossível, isso. E é né? esse despertar, assim, porque a gente Ao está. alcance de todos, né? Uhum. É só pô, virar essa chave, virar esse olhar, não é nem virar a chave, vira um olhar, né? Volta o olhar para dentro de você, assume um valor de referência. A gente não está aqui dizendo que esse é o único caminho, mas esse é um caminho que está pronto, que está posto, que está colocado, né, para É, a gente aqui de uma forma tão, tão fácil, é verdade. praticamente de graça. Por É. R$ 119, meu canal Bom, aqui. R$ 119 se a pessoa comprar o livro, né? Porque ela pode também acessar pela internet muitas informações, praticamente, enfim. Não é a mesma coisa. E aqui ela está pagando não só o livro, também está pagando frete, né? Ah, é isso, a coisa da Entende? correio incluída, é tão gostoso isso, não precisa Então mais também tem isso, né? um tanto, não, está incluído E tudo, né? além de tudo, ela está também contribuindo com uma causa, porque quando a Uhum. gente acaba vendendo esse material, a gente acaba produzindo outros, conseguindo também dedicar tempo para conseguir fazer live como essa, divulgar, né, o que está sendo, enfim. Eu sinto que isso aqui é um investimento necessário e ao mesmo tempo assim algo que traz bons frutos para todos, né? E essa capa é muito interessante, né? E essa capa eu esperava, ela foi uma surpresa para mim, porque nós vamos entrar num anel de semente ressonante, né? Sim. Eu esperava uma sementinha, alguma coisa Uhum. assim. É porque aqui ela está trazendo a semente, ela só germina porque ela consegue desenvolver a percepção, né? E essa percepção, para ela existir, ela precisa do foco. Então a capa está trazendo o olhar aqui, né? Que é esse Exatamente, foco. o É, olhar, né? é. Daí, e é isso, sim. Então, e eu vou desenvolver a percepção através desse foco, que é fundamental. Esse ano é um ano para a gente estar focado. Esse Né? ano é o ano semente ressonante. Então, olha, você que está assistindo aqui, tem os 4 dias, de 20 a 25, né, 25 é o dia Cinco fora do... dias. São 5 dias. 5 dias para você dar um reset. Hum, Entrega o que deu certo, entrega o que não deu certo, entrega, perdoa, se aceita,
relaxa, né? Tira o dia 25 para não fazer nada, para deixar a vida se apresentar para você, não planeja nada, vai para o zero, vai para o ponto zero. E aí, adquire o almanaque. Segue o canal, que aqui eu estou aqui em missão alegremente, fazendo a leitura das ondas encantadas, traduzindo para uma forma psicológica, fazendo analogia com tarô, com o claro propósito de usar o valor de referência, conforme o André colocou muito bem, das ondas encantadas para lapidar o nosso ego, para que o ego possa assimilar o nosso eu superior. E aí a gente deixar de ser reativo para ser ativo, co-criativo da nossa vida. E isso é maravilhoso. Não acredite nisso, mas experimente. Permita-se experimentar. Então, agora, se inscreve no canal, aciona o sininho. Por que é importante acionar o sininho neste canal? Porque eu faço a leitura das ondas encantadas no todo dia primeiro da onda. Então, quando você receber o aviso, tem vídeo no canal, você também vai ser pontuado que naquele dia está começando uma nova onda encantada. Porque aqui a gente não tem produção toda segunda, quarta e sexta, não faço isso. Eu vivo o tempo cíclico. E aí você vai também entrar nesse ciclo, você vai ter essa referência do ciclo. Começou uma nova onda encantada, deixa eu ver lá o vídeo, para saber o que vai rolar, né? Qual a orientação psicológica da vez. E com o almanaque, eu acho que o convite está posto e a gente espera que você entre nessa tribo. Eu agradeço muito a oportunidade de poder estar na tua presença, por a gente poder ter tido essa conversa. E envio também um grande abraço e desejos de um feliz novo ciclo para todos, né, que vão estar nos assistindo. Para ti também, que tu consiga aí se manter firme e forte nesse fluxo de estar contribuindo com a evolução humana. E te agradeço muito por tudo isso. Eu também sou infinita gratidão pela sua presença, pelo teu saber, pelo teu conhecimento, pela tua disponibilidade de compartilhar as experiências da sua vida. Muita gratidão, André, e tudo que você colocou para mim, eu coloco para você também, para a gente seguir se sustentando, cumprindo aqui a nossa jornada com alegria no coração, com compaixão, e desfrutando da abundância que isso traz para a gente, né? Em todos os sentidos. É verdade. Então, gratidão, meu querido. Gratidão. Então tá. Beijo grande. E em Lakesh. Alaquim. Tchau, gente. Beijo.